Paz do Senhor, queridos! Seja muito bem-vindo. Você está aqui em Verdades em Goles. Um momento precioso quando nós compartilhamos a palavra de Deus com você. Amém? Então, que a paz do Senhor Jesus chegue até a sua casa. Você é muito bem-vindo por aqui. Hoje nós queremos compartilhar uma passagem preciosa que está aqui no Evangelho de João. Capítulo 12, tá? Você que gosta de acompanhar. E o título, a partir aqui do verso 27, diz assim: o Filho do Homem deve ser levantado. Coisa linda, né, queridos? Então, eu quero resumir rapidamente, antes de nós lermos mais, esse contexto aqui, né, em que a carta de João vem nos ensinar. Com esse título, o Filho do Homem há de ser levantado. Queridos, aqui Jesus ele estava chegando no ápice do seu ministério, né? Então, Jesus ele veio para os judeus, porém os judeus o rejeitou, Então Jesus ele veio, queridos, ciente, consciente, né, da sua missão de salvar o mundo, Que missão maravilhosa, né? Graças a Deus que Jesus veio e cumpriu a sua missão. Por isso, eu e você temos a oportunidade de sermos salvos, Então, como a missão de Jesus era esta, queridos, o evangelho já havia sido pregado aos judeus, Tanto já havia sido divulgado o evangelho do Senhor Jesus Cristo entre o povo judeus, que até os gregos já estavam se aproximando de Jesus, Então, Jesus entende. Próximo está o momento em que o Filho do Homem há de ser levantado. Sabe, queridos, Jesus precisou explicar isso para os discípulos, porque todo o povo, inclusive os judeus, esperava um rei político para ocupar aquele trono que estava vazio. Porém, Jesus havia descido do céu, amando de Deus em concordância do Pai, e o lugar dele, estava lá em cima vazio e não aqui na terra. Jesus não veio para ocupar plano terreno, não. Ele veio para ocupar um lugar no meu e no seu coração, E uma vez que ele ocupa este lugar, nós também vamos compreender qual é a nossa missão aqui na terra. E também não vamos querer levantar tronos para nós aqui, Mas vamos querer sim conquistar o lugar que é nosso e que ele já preparou lá no céu. Você também deseja ocupar esse lugar, queridos? Então, te apresse em conhecer e vivenciar mais desse evangelho, Então, aqui no capítulo 12, a palavra vai nos dizer que os judeus todos já haviam ali ouvido falar de Jesus e o seu evangelho já havia sido pregado. Porém, eles estavam unânimes. Eles haviam rejeitado, queridos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim como o próprio Jesus. E uma vez que nós rejeitamos o evangelho do Senhor, rejeitamos o próprio Deus. Como isto é sério, queridos, Sempre deixe espaço para a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, E procure, com todo o seu esforço e empenho, vivenciar aquilo que esse maravilhoso evangelho nos ensina. Então, como Jesus, então, entende que é chegada a sua hora. Ele, então, aproxima-se mais ainda dos seus seguidores, dos seus discípulos, e começa a falar a eles de uma forma muito mais, mostrando a eles o que estava por vir. E eu quero ler para vocês, a partir do verso 23, do capítulo 12 de João, Está escrito assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Queridos, nós entendemos que Jesus foi enviado do Pai para nós, Então, ele veio, como filho unigênito do Pai, sendo um e único, somente Jesus, Porém, quando ele se entrega em prol da humanidade,
E aqueles que o recebem por meio da fé se tornam um com Cristo. Então, aquele Filho unigênito de Deus vai se tornar em milhares de outros filhos. Você entende, queridos? Que coisa linda. E eu imagino como que os discípulos de Jesus receberam essa mensagem, porque eles entendiam quando Jesus dava um exemplo de algo que era feito no campo, né? Porque todos ali tinham acesso a essas verdades do campo. Então Jesus fala, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai permanecer só. Mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Então, eu imagino que demorou um tempo para que os discípulos entendessem aquela mensagem de Jesus, mas eles entenderam. E você, querido, você entendeu que uma vez que a palavra de Deus cair no seu coração, no terreno do seu coração, e ela germina, algo em nós que está relacionado com este mundo, né, com todo o plano terrestre, também começa a morrer, porque nós paramos de ansiar por coisas daqui, né? É lógico que Deus, enquanto nós estivermos aqui, vai cuidar de nós, vai nos dar o melhor. E a própria palavra de Deus diz que Ele nos chamou para sermos cabeça e não cauda, para sermos exaltados e glorificar o nome do Pai, e não para sermos humilhados e vivermos, né, em decadência. Mas não, Ele nos chamou para sermos diferentes, para sermos luz e sal. Então, queridos, quando os discípulos entendem isso, eles começam a ter uma vivência diferente, eles começam a olhar para todo o ensino de Jesus de uma forma diferente. E é isso que o Evangelho tende a fazer na vida daqueles que recebem a Cristo no seu Espírito. Uma vez que a palavra de Deus encontra espaço e germina no nosso coração, vivificando o meu espírito e o seu, não mais olhamos para o mundo da mesma forma. Nós olhamos para o mundo com a esperança, queridos, com a esperança de que o Senhor não tem para nós somente isso aqui, Ele tem a vida eterna. E uma vez que Ele tem a vida eterna, nós começamos a viver com esperança e queremos mais ainda compartilhar dessa esperança com os demais. Não queremos que as pessoas vivam somente limitadas ao que tem aqui nesse plano, porque o Senhor tem algo excelente, muito maior e eterno para mim e para a sua vida. Por isso, nós fazemos questão de compartilhar dessa rica semente que é a palavra de Deus e que ela encontre espaço ou terra favorável no seu coração e possa germinar. Vamos continuar lendo? E quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também este meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para esta hora eu vim. Então, queridos, quando nós lemos esse verso, nós entendemos. Jesus era pleno e convicto da sua missão. E você? Sabe por que você nasceu? Qual é a sua missão de vida? Deixa o Espírito Santo de Deus confirmar isso no seu coração. Mas, queridos, todos os filhos de Deus foram chamados para apregoar as boas novas do Senhor. Na sua maneira, principalmente com a sua vida. Que esse é o exemplo mais eficaz para o Evangelho do Senhor. Porque foi isso que Cristo fez. Os milagres de Jesus é uma cota mínima. Os grandes sinais também uma cota mínima, queridos. Porque o maior e mais potente e poderoso do que Jesus fez foi a própria vida dele, foi o cotidiano dele, foi o dia a dia dele. Foi isso que impactou, e constrangeu o coração e a fé de homens e mulheres que após Cristo morrer e ir para a glória, aguardando o dia da sua segunda vinda, da sua vinda para resgatar a sua igreja, ele deixou homens e mulheres com o coração ardendo, por vê-lo novamente e por se preservar para não perder a oportunidade de estar com ele eternamente.
porque esse é o maior desejo do coração de quem realmente recebeu a Cristo na sua vida, né? Estar com Jesus eternamente, sem nunca mais sentir dor, nem sofrer e nem ser frustrado, né? Quando Jesus chega no contexto em que ele chegou, queridos, a humanidade já estava frustrada. Então imagine quão frustrada está hoje a humanidade, depois de mais de 2000 anos que Cristo veio. Então, a sua palavra, a palavra de Deus, declarada por você, tem muito poder na vida das pessoas. Pois se você compartilha a palavra de vida, da qual o Senhor Jesus deixou para nós, você está compartilhando partículas do Senhor. E nessas partículas existe todo o poder para transformar e para salvar vidas. Por isso nós não deixamos de compartilhar a palavra com você. Então, Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora foi que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei para mim. Que coisa linda, queridos. E foi isso que Jesus fez, por meio da sua vida, do seu testemunho, da obediência ao Pai, do cumprimento de toda a palavra, né? Foi isso que ele fez. Ele atraiu a mim e a você para ele. Todos os dias o Senhor nos atrai para ele, né? Que o seu coração, sabe, deseje ser atraído por ele. Porque, como ele disse aqui na sua palavra, queridos, né? Já é chegado o juízo deste mundo, né? E você tem cuidado da sua alma, você tem falado do amor de Deus, você tem enchido o seu coração dessa esperança viva, né? Você tem se guardado para a eternidade, para estar com o príncipe, com o rei dos reis. Queridos, esse vídeo eu só gravei para te lembrar disso. Jesus está ansioso de ver você chegar nas portas celestiais, né? Porque ele não morreu em vão. Ele morreu para me salvar e para te salvar. E o Rei dos Reis espera por nós, de braços abertos. Então, que a santa palavra de Deus, por meio do seu Espírito, possa convencer você de que você é amado de Deus, a amada de Deus, e que no céu há um lugar com o seu nome te esperando. Te esforce para estar com o Mestre. Amém? Pois ele morreu crendo que você venceria esse mundo e que você rejeitaria tudo que aqui há para poder estar com ele. Como ele saiu da sua glória, venceu esse mundo aqui, morreu, para que ele pudesse resgatar a mim e a você, por amor a ti, por amor a mim. Amém? Deus te abençoe. Verdades em goles vai ficando por aqui.